Saúde os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 63, do versículo 1 ao versículo 8. Diz assim a palavra do Senhor: Ó Deus, Tu és o meu Deus. Quem está dizendo isso? Quem está dizendo isso é o rei Davi, né? De madrugada te buscarei, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água, para ver a tua fortaleza e a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim, eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura, e a minha boca te louvará com alegres lábios. Quando me lembrar de ti na minha cama, e meditar em ti nas vigílias da noite. Porque tu tens sido o meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, e a tua destra me sustenta. Amém? Nós estamos numa campanha cujo tema é Por esta causa me ponho de joelhos. Davi era uma pessoa diferente das demais pessoas. Se talvez fosse no Novo Testamento, nós poderíamos dizer, como o Espírito Santo diz para nós, que nós temos a mente de Cristo. E podemos dizer que Davi tinha a mente de Cristo. Davi era uma pessoa que ela transcendia a mente de um ser humano normal. E ele sabia de uma grande verdade. Qual é essa grande verdade, presbítero Eduardo? Pastor Enéas vive dizendo isso. Ele diz que nós somos seres espirituais que vivemos uma experiência carnal, e não seres carnais que vivem uma experiência espiritual. Então nós entendemos pela fé que nós somos seres espirituais. Muitas pessoas, elas justamente fazem o contrário. Elas cuidam muito do corpo, né? Fazem exercício, se suplementam. Não quero dizer que isso não é importante, isso é importante. Mas isso não é tudo. A Bíblia diz que esse corpo se prepara para a corrupção. Mas o nosso ser interior, o nosso homem interior, ele não se corrompe. E esse não se corrompe, entre aspas, quando você está sob os cuidados de Deus. Eu costumo dizer, e aí também vou fazer um merchandising aqui, nos meus estudantes de teologia, que o homem, ele é um ser tricotômico. E a parte moldável do homem é a sua alma. A alma do homem é moldável. A carne não se converte, não se molda, e o espírito também não. Mas a alma é aquilo que é moldável. E é moldável numa condição participativa. Que condição participativa é essa, presbítero Eduardo? O mundo, por condição. O mundo entra nessa participação por condição.
O diabo entra porque ele é astuto, né? Então ele entra também nessa condição. Também nós, na administração, e Deus por eleição. Então, essas 4 condições, melhor dizendo, elas moldam a nossa alma. Quando eu fazia Senai, tinha um dizer, talvez algumas pessoas aqui fizeram Senai, e dizia assim: o menino é pai do homem. A psicologia também diz que o homem é fruto do meio. Então nós entendemos que o nosso ser, a nossa alma, ela é moldável. Gálatas, capítulo 5, 17, diz que o espírito cobiça contra a carne e a carne contra o espírito. Isso pelo domínio da nossa alma. Para transformar a nossa alma na condição que ambos desejam. Mas eu não vou entrar em mais detalhes porque o tempo não me deixa. Foi falado aqui, algumas ministrações passadas, que a oração é alimento. Foi dito também que a oração é sobremesa, né, pastor Vanderlei? Mas nós entendemos, é claro que isso no sentido afigurado, mas nós entendemos que a oração é um meio. A oração, ele é um canal de relacionamento com Deus. E o que é relacionamento? Relacionamento é intimidade. Relacionamento é convívio. Tem um ditado idólatra que diz o seguinte: só lembra de Santa Bárbara quando ronca a trovoada. Então tem pessoas que elas só procuram um relacionamento com Deus, elas só buscam um relacionamento com Deus, como o pastor Ednei disse aqui, quando estão com necessidade, quando lhes falta alguma coisa. E o pastor Vanderlei roubou o meu texto, eu até falei com ele, que eu estava preparando o texto e ele me pegou o texto, lá de Lucas 22. E a gente percebe que lá no versículo 39 de Lucas 22, a Bíblia diz que o Senhor foi para o Getsêmani, aonde costumava orar. O Senhor Jesus não foi ali somente porque Ele estava, nos momentos que antecediam o seu Calvário. Jesus costumava orar. O Getsêmani era um local de intimidade do Senhor Jesus Cristo. E por que eu estou dizendo isso? Porque a oração em si somente ela não tem poder. E eu vou explicar para não me complicar. Eu era idólatra. Muitos anos atrás eu era idólatra. Eu não conhecia o Evangelho. E eu acreditava que muitas vezes portar uma oração numa carteira, ter uma oração numa gaveta, colocar uma oração num quadro no meu quarto, aquilo iria fazer diferença para a minha vida. Quantas vezes também, a minha mãe, quando via um andaço de alguma doença, ela fazia aquilo que as pessoas chamam de breve. Pegava uma oraçãozinha, escrevia, dobrava, colocava algumas essências aromáticas, fazia um travesseiro e colocava na gente, pastor Ednei. E achava que aquilo ia trazer algum tipo de proteção. Esse tipo de oração, ela tem caráter nulo. Ela não faz efeito na vida de ninguém. O que faz efeito, é como eu estou aqui afirmando, é quando você tem intimidade com Deus. Quando você procura ter um relacionamento com Deus. Quando você entende, como Davi disse aqui, que ele necessitava de Deus. Que a sua alma necessitava de Deus. E aí essa é a introdução. E eu coloco, por que eu me ponho de joelhos? Porque eu me dispo do meu eu.
do meu egocentrismo, da minha vaidade, da minha autossuficiência. E eu dobro os meus joelhos e declaro que eu sou dependente de Deus. Eu sou dependente de Deus. E aí, eu separei aqui, do que eu sou dependente? E o primeiro ponto que eu coloquei aqui, é que eu preciso me alimentar espiritualmente. O Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim, lá em João 6, 48 e 50, olha que lindo, eu sou o pão da vida, aleluia, vossos pais comeram maná no deserto e morreram, e esse é o pão vivo, Ele estava dizendo dele, que desceu do céu, para que o dele comer, não morra. Também na Bíblia, muito interessante, o Senhor diz em Apocalipse 2:17, aleluia, ao que vencer, darei eu a comer do maná escondido. Sabe quem é o maná escondido? É o próprio Senhor Jesus Cristo. Por que, presbítero Eduardo, que o Senhor Jesus Cristo é o maná escondido? Porque não está visível. Está disponível para aquele que busca, para aquele que quer, para aquele que coloca a sua fé na sua pessoa, que reconhece que Ele é o pão da vida, que reconhece que a sua alma necessita dEle. Por quê? Porque lá em 2 Coríntios 10, versículo 2 e 3, a Bíblia diz o seguinte: e todos foram batizados em Moisés na nuvem e no mar, e todos comeram de um mesmo manjar espiritual. Mas no versículo 5 diz, mas Deus não se agradou da maior parte deles. Porque o Senhor só se agrada daquele que dobra os seus joelhos e reafirmando, reconhece Deus como uma necessidade espiritual. Tem uma coisa que eu faço há muitos anos, é uma rotina praticamente diária minha, como muitas vezes diz o pastor Ednei, está aqui a Raquel que não me deixa mentir sozinho. O que eu faço? Eu levanto de manhã, eu tomo 600 mililitros d'água, acho que é bom para a saúde, não vou entrar nesse detalhe, porque eu não tenho tempo. Tiro algum alimento congelado da geladeira, deixo ele na temperatura ambiente e vou para a minha oração. E oro 15, 20, meia hora, todos os dias. E isso tem sido o alimento da minha vida. Eu não vou dizer para vocês que todas as vezes, mas eu posso dizer para vocês que muitas vezes eu sinto Deus tomar conta do meu ser. Eu sinto Deus reavivar a minha fé. Eu sinto Deus modificar a minha vida. Se vocês me perguntarem como, não sei. Eu sei que eu começo a orar e Deus começa, de alguma forma, a preencher a minha vida, a envolver o meu ser. E eu posso, não de uma forma visível, mas que eu sinto Deus envolvendo a minha vida. Foi como Davi disse aqui, né? Como é parecido, né? Quando a gente usa a expressão como. E ele diz assim, como de tutano e de gordura, farta a minha alma, como de tutano e de gordura. Amém? Segundo, porque eu dependo de ser fortalecido pelo Senhor. E ser fortalecido é um pouco diferente
de se alimentar. Tem muitas pessoas que pensam que se alimentando bem, elas estão se fortalecendo. Na verdade, você se alimentando bem, você se suplementando bem, você está dando condições do seu organismo de se fortalecer. O fortalecimento, ele vem da atividade. O fortalecimento, ele vem da experiência. O fortalecimento vem do exercício. Ninguém se fortalece em Deus se não exercitar a sua fé. Ninguém se fortalece em Deus se não deixar que Deus permita na sua vida experiências que te façam se fortalecer. E aí, muitas pessoas colocam Filipenses 4,13. Eu acho interessante. Botam tudo posso naquele que me fortalece. E eu percebo que muitas pessoas, quando usam esse versículo, ou colocam esse versículo, elas o fazem sempre visando uma maneira positiva, né? Ou melhor dizendo, quando tudo lhe vai bem. Mas poucas pessoas, elas entendem o significado real desse versículo. Porque o que antecede, o versículo 12, o apóstolo Paulo diz assim: sei estar abatido, e sei também ter abundância em toda a maneira, e em todas as coisas estou instruído. Deus o instruindo, Deus o mostrando que aquilo é necessário à vida dele, né? Tanto a ter fartura, como a ter fome, tanto a ter abundância, como a padecer necessidade. Isso é se fortalecer em Deus. Crente que realmente é crente, crente que realmente tem uma experiência com Deus, não vive de mimimi. Mimimi é aquele crente que vive murmurando, vive faltando aos cultos, vive se decepcionando com Deus. E eu posso afirmar que Deus não decepciona ninguém. Pastor Ednei, estava falando a respeito da armadura de Deus, e ele antecedeu até um versículo que eu vou dizer aqui. O apóstolo Paulo, ele antes de começar a dizer que o crente tem que ir para uma batalha, ele diz: no demais, irmãos, fortalecei-vos no Senhor. Outro texto também, que muitas pessoas elas usam de uma maneira positiva, não estou dizendo que não deva usar de uma maneira positiva, é o Salmo 23, aonde a Bíblia diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E quando eu penso que eu preciso ser fortalecido em Deus, eu acredito que para o meu amadurecimento espiritual, para o meu fortalecimento espiritual, para o meu crescimento espiritual, não irão faltar experiências boas ou ruins que sejam necessárias para que eu chegue à estatura de homem espiritual perfeito. Então, por isso que nós, como crentes, nós passamos dificuldades. Eu costumo dizer uma outra coisa. Eu costumo dizer que para o crente tudo é difícil. Para o crente tudo é difícil. Às vezes você vê um amigo, Asaf, ele disse que ele quase se desviou.
quando ele viu a prosperidade dos ímpios. Mas por que, presbítero Eduardo, que você está afirmando que para o crente tudo é difícil? Para que a glória seja dele. Oh, aleluia, para que você ore, para que você busque, para que você se dispa da sua autossuficiência, daquilo que você acha que você tem capacidade, para que a glória seja de Deus. Para que você reconheça que foi a mão do Senhor. Para que você reconheça que se não fosse o Senhor na sua vida, você não obteria aquilo que você tem buscado. Por isso que tudo na vida do crente é difícil. Para você reconhecer a glória de Deus. E aí um outro versículo que eu separei, que o salmista Davi no Salmo 138:3, ele diz assim: no dia em que eu clamei, me escutastes e alentastes-me, quer dizer, me robusteceste, fortalecendo a minha alma. No dia que eu clamei. E o que é clamar, presbítero Eduardo? Talvez uma coisa que a igreja está perdendo um pouco, que nós tínhamos que buscar um pouco mais isso, é clamar, é orar em voz alta, é elevar a sua voz a Deus. E aí eu queria colocar mais uma coisa. Diz que havia um jovem negro nos Estados Unidos, e ele era robusto, mais robusto do que os outros jovens, e ele era uma promessa do boxe. Mas havia duas coisas que impediam aquele rapaz de ser essa promessa. Uma, ele era muito lento. Ele não se movimentava bem no ringue. E a outra coisa é que ele era de baixa estatura. Seria uma presa muito fácil para pugilistas mais altos. Mas um certo treinador acreditou naquele rapaz. Um certo treinador acreditou que ele era capaz de ser aquela promessa do boxe. E ele desenvolveu socos a curta distância. Mas a maior tática não foi essa. Ele preparou aquele rapaz para sofrer golpes. Preparou aquele rapaz para sofrer golpes dos seus adversários. Seus treinos eram maçantes. Seus treinos eram altamente sacrificantes. Mas deu certo. Mike Tyson se tornou um campeão dos pesos pesados dos Estados Unidos. Mas, presbítero Eduardo, por que você está falando isso? Porque o Espírito Santo faz o mesmo conosco. Prepara o crente para sofrer golpes, para sofrer injúria, perseguição, inimizades, incompreensão. O Espírito Santo nos fortalece para que você seja um campeão, para que você vença todas as batalhas da sua vida. É a mesma estratégia. O crente não pode bater em ninguém, mas sabe aprender a apanhar. Outra coisa, por que eu me coloco de joelhos? Porque eu dependo de tratamento. O crente precisa de tratamento. Dizem alguns comentaristas, teólogos, que oração não é terapia. Eu concordo. Oração não é terapia. Mas eu digo que também é. Eu digo que o joelho é o divã do crente. Porque é um momento que você está a sós com Deus. É aquele momento que você deve aproveitar.
Eu tenho certeza que tudo seria diferente se na hora que Deus chamou Adão e quis conversar com Adão e quis ver com Adão o que tinha acontecido. E como diz o pastor Dinei, perdeu a oportunidade. Adão poderia ter falado para Deus: Deus, eu errei. Senhor, eu falhei. Senhor, infelizmente eu fui induzido pela serpente e eu comi daquele fruto que o Senhor disse que não era para mim ter comido. Mas nós muitas vezes, ou por que não dizer quase que todas as vezes, nós fazemos como Adão. Nós costuramos uma folha de figueira e ridiculamente achamos que podemos nos esconder de Deus. Achamos que podemos nos esconder da presença de Deus, daquilo que nós somos. O Salmo 139, 23, Davi diz assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos. Que lindo, oportunidade, né? Deus, eu coloquei aqui, deseja que nos expressemos para Ele, deseja ver a nossa nudez espiritual, sentimental. Deus é onisciente, Deus conhece todas as coisas, mas Ele administra isso e não deixa que isso atrapalhe ou perca o encanto do nosso relacionamento. Eu vou explicar. Eu estou lendo um livro, estava lendo um livro de um coach, e ele estava dizendo que muitas vezes nós destruímos o encanto do nosso relacionamento. Como que nós destruímos o encanto do nosso relacionamento? Quando alguém vem com uma surpresa, que ele acha que é surpresa, mas você já sabe. E aí, por causa do nosso orgulho, por causa da nossa vaidade, por causa do nosso egocentrismo, nós quebramos o encanto. Você chega e fala assim: já vi isso, eu já conheço isso, eu já sabia disso. E eu aprendi. E aprendi espiritualmente com Deus e aprendi para a minha vida. Outro dia meu filho mandou um WhatsApp. Ele viu alguém, os irmãos conhecem, eu não vou citar a pessoa, que se desviou dos caminhos do Senhor e está agora abraçando uma religião totalmente contrária. E meu filho tirou a foto da televisão e me mandou pelo WhatsApp. E disse: pai, olha como está fulano. Eu já sabia, já conhecia a situação, já estava a par de todo o assunto, mas eu lembrei, eu não posso perder o encanto. Ele teve todo o trabalho de tirar a foto, de me mandar para o WhatsApp. Aí sabe o que eu fiz? É mesmo, meu filho, puxa vida, né? A Bíblia diz que é o que vencer, né, que vai receber a coroa da justiça. A gente tem que permanecer vencendo. E Deus é a mesma coisa conosco. Conhece toda a sua vida, conhece toda a nossa vida, mas Ele não deixa que a sua onisciência quebre o encanto. Ele quer ouvir você. Ele quer ouvir os seus sentimentos. Ele quer ouvir aquilo que você necessita, aquilo que você precisa dEle. Para adiantar, outra coisa é porque eu preciso de consolo. Nós vivemos algumas crenças limitantes, dizendo que o homem não chora, que o homem tem que ser forte, né? E nós acabamos
transferindo isso também para o nosso relacionamento com Deus. Teve uma irmã que falou com o pastor Ednei que ela não consegue orar muitas vezes. Tem vezes que eu também não consigo. Aí sabe o que eu faço? Eu peço colo. Eu falo assim: Deus, deixa eu ouvir as batidas do seu coração, Senhor. Deixa eu ficar quietinho aqui, na tua presença. E Deus me restaura. Eu me lembro. E da onde que eu trouxe isso? Eu sou de um tempo, o pastor Ednei vai gostar disso, que faltava muito luz em Friburgo. Faltava luz em Friburgo direto. E meu pai, ele tinha uma mania. Qual era a mania do meu pai? Ele sentava no escuro e ficava quieto. Mas a gente não deixava ele quieto. A gente sentava em volta dele. E quando a gente sentava em volta dele, eu tinha meus medos. Todo mundo tem medo de criança, medo quando criança, né? Eu tinha um medo dele morrer. Eu tinha medo da minha mãe morrer. Eu tinha medo de morrer. E eu começava a conversar com ele. Sentava do lado dele e começava a conversar com ele. E ele ia me falando as coisas, e ele ia me contando as situações da vida. E aquele medo se esvaía. Ele me renovava com as suas palavras. Ele me renovava, né, com os seus conselhos. E eu faço isso às vezes com Deus. Deus, eu preciso de Ti. Eu preciso da Tua graça. Deus, eu não sou perfeito, e quando eu erro, né? E aí, eu coloquei uma outra coisa, que a gente diz que beijo de mãe cura tudo. Mas não é beijo de mãe que cura tudo, não. É presença. É colo. É estar amparado. Você está todo ferido, você está todo machucado, vem a mãe, te coloca no colo e te ampara. E a presença dela te faz melhorar. E o mesmo eu faço com Deus. A presença dele me consola. Quantas vezes, irmãos, acontece isso? Eu estou passando um momento muito difícil na minha vida, eu e minha esposa. E eu não estaria de pé se não fosse Deus. Se não fosse o Senhor cuidando da minha vida cada dia. Outra coisa, para andar rápido. Porque eu dependo de respostas. Tem gente que não pergunta nada para Deus. Billy Graham, ele diz uma coisa linda. Billy Graham, ele diz o seguinte: que o céu está cheio de resposta para perguntas que nunca foram feitas. Deus tinha a resposta. Deus queria te dar a resposta, mas você nunca fez a pergunta. Você nunca fez. Você nunca buscou nele a resposta. E eu pergunto, eu estava lendo esses livros, estou lendo, né, alguns livros, e algumas coisas começaram a conflitar com a minha fé. Eu falei: Deus, será que isso é verdade? Será que isso tudo é verdade? Estava sentado lá, irmão Marcelo Firmino, evangelista Marcelo Firmino, leu a Bíblia em Coríntios, e lá Deus falou para mim assim: aí a tua resposta. Deus fala comigo. Estava lá na congregação do Alto, lá na congregação do irmão Sebastião também, o irmão Igor leu uma palavra lá em Tiago. Deus falou assim: lembra daquele assunto? Continuo te dando a resposta. Nosso Deus é um Deus de respostas. Ele é um Deus que quer te aconselhar, que quer te direcionar.
que quer colocar a sua vida em direção a Ele, né? E a Bíblia diz, né? Provérbio 16:1, ao homem pertence os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Você tem planos, você tem sonhos, você tem objetivos, mas será que você está em consonância com Deus? Será que é aquilo que Deus quer para a sua vida? Busque a resposta. Alguém disse, eu não sei quem disse, mas disse uma coisa muito interessante. A Bíblia é o único livro antigo que o autor está vivo. O autor está vivo. Está com dificuldade em alguma passagem da Bíblia, alguma coisa que você não compreendeu bem? Pergunte ao autor. Quantas coisas já me foram reveladas dentro da palavra de Deus, porque eu perguntei a Deus. Deus, não entendi. Senhor, não entendi. Preciso que o Senhor me esclareça. E a resposta vem. E dali a pouco eu me esbarro com algum versículo, alguma passagem da Bíblia, e ali está a resposta de Deus. Para encerrar, que eu já estou até roubando um pouquinho do tempo, porque eu dependo de me submeter à vontade de Deus. Não é fácil. O ser humano, por si só, ele não se submete à vontade de Deus, a não ser que ele esteja de joelhos, a não ser que ele esteja buscando isso para a sua vida. Lembra da tricotomia? E eu falei da parte da alma, que é moldável, e eu disse que Deus entra nessa parte por eleição, porque você dá a Deus o trono da sua vida. E você diz, Deus, molda a minha vida. Deus me coloca na forma que o Senhor quer. Da forma que o Senhor me vê. Na forma que o Senhor quer que eu seja. E aí a gente começa, né? Eu peguei a oração do Pai Nosso. Logo após a nossa saudação a Deus, lá em Mateus 6,10, o Senhor disse, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí eu peguei o Lucas 22, como eu já comentei alguma coisa, lá no versículo 42, o Senhor Jesus, né, próximo do seu Calvário, ele diz ao Pai, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia, não se faça a minha vontade, mas a tua. A oração, colocando o homem no patamar que Deus quer, né? E aí eu separei Romanos 12:2, que a gente cita tanto. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que podeis experimentar qual seja a perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe como nós somos transformados? Pela leitura bíblica, sim, porque o Senhor disse lá em João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Mas quando nós oramos, quando nós pedimos a Deus que Ele nos coloque de acordo com a sua vontade. E aí, eu termino. Me ponho de joelhos, para que o Espírito Santo, né, me reeduque e redirecione a minha mente à vontade de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome do Senhor Jesus.